Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Começa agora o último programa de 2016 e nós preparamos com muito carinho o tema de hoje para começar 2017 com ótimas energias. E antes, um olá para as minhas queridas Poliana Pinheiro. Olá, muito boa tarde. E Marizilda Neto. Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo. É uma sintonia maravilhosa. Vou até pedir para depois abrir aí o nosso enquadramento para mostrar as nossas cores aqui, né? Aí, ó, nosso cinegra, o Gil Silva fazendo aí, ó, a abertura da câmera, que bonito. Olha que maravilha. Verde esperança, como disse a Aninha, né? É verdade. E eu e Marizilda estamos aí, a gente quer paz, tá? A gente não quer guerra com ninguém. E eu quero muita esperança para 2017. E a gente tá precisando, vamos pegar a energia da sua esperança aí também para 2017. É interessante que esse verbo, né, ele tem duplo sentido, né? Esperar. Não, é que eu tô pegando. Esperar alguém ou esperar de esperança. A gente tem que usar mais o de esperança. Exatamente, parar de esperar as pessoas esperar. E começar a fazer, vamos fazer melhor. Por isso que o tema de hoje será sobre renovação. Vamos nos renovar a nossa vida. Para isso existe o calendário com 12 meses, 365 dias do ano, para que a gente dê aquela pausa, aquela respirada, aquela recarregada, né, meninas? É verdade. Para começar mais um ano, tudo de novo? Aí vai depender da gente. Tudo de novo, mas de uma maneira diferenciada, não é isso? Tudo de novo. De novo. De novo, Gostei de ver, tá inspirada. As meninas, ó, desde a semana passada, do Natal, a gente tá animada. De novo, novamente. Nós estamos nos renovando, nos animando para receber 2017. No programa passado, de Natal, a gente estava falando da questão do ano, o quanto foi difícil por conta de muita violência, né? As pessoas não sabem mais o significado do amor, da caridade, da fraternidade. A gente falou bastante sobre isso. E eu acho que é importante também a gente destacar agora essa questão de se renovar, de mudar, de fazer diferente, de repensar, fazer uma listinha lá, todas as coisas que a gente fez ou deixou de fazer, e também uma listinha das coisas que a gente tem vontade de que se realize em 2017, porque tá lá anotado, é bom, a gente chama. Marizilda disse para mim, faz pouco tempo, que quando a gente começa a pensar numa coisa, né, Marizilda, a gente já está jogando isso para o universo e as coisas já começam a se trabalhar em relação àquele pensamento. Tô certa? Exatamente, certíssima. Toda vez que você pensa, o seu pensamento toma forma e ele fica no ar. Então ele vai se somar a outros tantos da mesma sintonia. Então ele cria uma força. E tudo que você cria, primeiro cria na sua mente, porque os seus desejos, os seus sonhos, a sua disposição, primeiro começa no pensamento, começa na mente. Então, é um ponto importantíssimo na nossa vida. E, Poli, você já fez um balanço sobre como foi o ano para você, das coisas que você deseja em 2017? Como é que foi esse 2016? Você sabe que quando estava dando uma lidinha no roteiro, eu pensei nessa pergunta para esse programa. No programa sobre Natal, a Marizilda que falou que nós deveríamos fazer isso mais vezes durante o ano. E é verdade, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas. Eu já estava anotando, gente, as coisas que eu tenho que analisar, porque é uma análise que a gente faz, né? Esse balanço é uma análise do que nós fizemos de legal, do que nós poderíamos ter feito de uma outra forma, ou nós poderíamos ter feito melhor, enfim. Eu acho que a gente faz as coisas de acordo com a nossa capacidade de entrega naquele momento. Às vezes, o que pode ser bom para mim, às vezes não é para você, mas a gente faz o que nos é melhor naquele momento. Então, esse balanço, ele é feito, eu já anotei as coisas que eu tenho que repensar, assim, mas foi um ano bom, acho que a gente tem que ser grato.
Eu tenho que ser muito grata ao ano de 2016, por eu estar ao lado das pessoas que eu amo, pelas oportunidades que eu tive, pelas sementes que eu plantei e que eu sei que vão germinar agora em 2017. Então, eu acho que a gente tem que ter gratidão, né? Então, eu fiz um balanço e eu acho que 2016 foi um ano bacana. Foi Muito bom. bom. E para você, Maria Também, Isilda? para mim também. Eu acho que eu tive algumas dificuldades, algumas situações que eu não sabia enfrentar e que estou aprendendo. Elas começaram a ficar mais suaves, mais brandas, né? Não me abalar tanto. Então, isso é um aprendizado importante, né? Que vai melhorar para o ano de 2017. Então, eu acho que isso foi assim, a base da minha reflexão. Ou seja, quando a gente pensa que é boa e é boazinha, a gente se equivoca. Então, eu acho que eu estava sendo, em algumas situações, boazinha. Dizendo sim, querendo dizer não, dizendo não, querendo dizer sim. Isso é interessante de aprender. Então, no programa do Natal, nós falamos de caridade. Ser bom, muitas vezes, é ter que dizer não quando você tem vontade de dizer não. Tanto que teve espírito de mulher que a gente fez, falou, não consigo dizer não. Isso. Nós falamos sobre isso, inclusive tem lá no YouTube, viu? Dá uma olhadinha lá, assiste os programinhas de 2016, tem muita coisa legal. Então, eu acho que é isso que é interessante. Mas, no geral, foi bom. O relacionamento familiar está ficando muito bom, cada vez melhor, né? Apesar de não estarmos ficando mais velhos, a união está sendo maior, né? Principalmente eu e meu marido, que estamos sós hoje, né? Sós assim, na nossa casa, porque os filhos já casaram. Cada um vai, E né? essas dificuldades que você teve, como nós tivemos, também são aprendizados, Aprendizado. né? Isso é crescimento, né? E você, Isso qual é foi bom, o seu hein? balanço? Eu sabia que ia sobrar pra mim, porque todo mundo quer saber. Eu já tava até pensando, ó, se me perguntarem, deixa eu ver como eu vou responder. Na verdade, assim, foi um ano de muitos desafios. No profissional, porque o Espírito de Mulher começou em 2016, Sim. e aí quando veio essa história de ao vivo, segurar o programa, né? Eu dei graças a Deus por ter vocês, porque ajuda demais, é um apoio. Vocês são mestras no que fazem e eu aprendo a cada dia. Então, assim, foi um desafio profissional, conseguir estar nesse ao vivo, estou muito feliz, tem muito que melhorar, muito que aprender, mas a gente chega um ponto que a repetição, é tudo repetição, né? A gente começa a entender como é que é o negócio e entra mais calma, a mão dá uma suadinha menos, o erro é um pouquinho menor, né? Você treme um pouquinho menos. E na vida pessoal, teve uma coisa muito legal, acho que de dividir com todos vocês, que é essa questão de você parar de apontar o erro do outro. Eu tinha muito essa mania, mas fulano tá errado. Mas olha o que fulano faz. Mas olha que, sabe? E começar a olhar pra mim. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Eu posso melhorar, né? Eu posso fazer isso melhor. E quando eu comecei a usar esse tipo de pensamento, que tá muito longe de ser perfeito, porque eu erro pra caramba ainda e tô aprendendo, as coisas começaram a melhorar demais e a minha relação com as pessoas começaram a melhorar. E assim, desse balanço todo que eu faço, assim, é ouvir mais. Eu acho que é o inverso. Você foi muito boazinha, eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais boazinha, não é porque eu fui ruim, mas assim, ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de paciência com quem está aprendendo, eu acho que no geral, na vida, no profissional, em tudo. Então, eu acho que, como eu disse também no programa anterior, no de Natal, todos os dias é uma oportunidade para a gente ser melhor. E da mesma forma que a gente perdoa, a gente quer ser perdoado. Né? Então, assim, tô com quase 27, aí Márcio tá aí, vamos fazer uma festa aqui no programa. Eu quase sinto... 27, quase, não é muito, eu sei, mas assim, eu sinto que mudou muitas coisas, né? A Vânia de 17 para a Vânia de 27 mudou demais. Sim. E o que eu torço é para que daqui 10, com quase 37, com 37, que as coisas estejam melhores ainda do que com 27, cada vez mais com pessoas maravilhosas ao meu redor, grandes profissionais, grandes amigos, familiares, que é isso que enche o coração da gente de alegria, né? Um casamento, quem sabe, uns gêmeos aí também, quem sabe. Que não agora, daqui uns 10 anos, eu tô falando. Os gêmeos ou o casamento? Não, o casamento pode ser bem antes, viu? Fica a dica. Não queria falar nada, não. Mas brincadeira. Mas o filho vai demorar um pouquinho. 10 anos para casar demora, né? Pois é. E olha que legal, a gente falou tudo isso, né? Fez esse balanço da nossa evolução, o que pode mudar, o que não pode. Por que é importante a gente pensar nisso, meninas? É importante para que a gente
compreenda e que a gente faça uma análise de que a gente pode ser melhor. E assim, até para entender qual que é o nosso papel aqui nessa vida. O que nós temos que fazer? Qual é a função de estar aqui encarnado nesse momento, nessa hora? Com essa família, com essa essas família, pessoas. Aqui, apresentando esse programa junto com vocês. Não é? É o nosso lugar no universo, Isso, né? É interessante pensar. E Zilda, na questão 783 do Livro dos Espíritos, diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Sim, há um progresso regular e lento, né? Que resulta da força das coisas, das situações que se apresentam para nós, né? E quando nós começamos a ficar muito lerdos, quando a gente começa a demorar muito, se acomodar muito, a lei divina promove alguma situação, ou física ou moral, algum assim, não é um distúrbio, mas provoca algo físico ou moral, uma situação meio drástica, que faz com que a gente progrida, né? Então, alguns abalos que acontecem na nossa vida, ou na vida da coletividade, servem para nos tirar da acomodação, desse jeito tranquilo de achar que, tem tempo, mas tem também limite, né? E a gente tem que aproveitar para não acomodar. Em qual sentido? 2016 foi um ano difícil, porque foi um ano de crise para todos nós. E a Fundação Espírita André Luiz, ela sentiu muito isso. E nós não podemos nos acomodar com a situação que hoje vive o nosso país, que a Fundação Espírita André Luiz vive. Sabe por quê? Porque a gente precisa continuar levando a mensagem do bem às pessoas. A gente precisa fazer com que essa família cresça, para que a gente continue com essa estrutura e aumente essa estrutura, para a gente poder levar amor a muito mais pessoas. Caridade, fraternidade, renovação, as palavras do nosso Mestre Jesus. Então faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, nos ajude a divulgar esse trabalho tão lindo que a Fundação Espírita André Luiz faz, que a TV Mundo Maior faz, a Rádio Boa Nova faz, a levar a palavra do nosso querido irmão e Mestre Jesus a mais pessoas. Então, torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligando no 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique aí, porque esse programa está cheio de renovação. Nós voltamos já já.